Bom dia, o tema do nosso trabalho é terapia nutricional no paciente cirúrgico, terapia nutricional em situação especial 1 e terapia nutricional em situação especial 2. Meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco sobre a terapia nutricional no paciente cirúrgico. Existe alguma recomendação específica no paciente cirúrgico? Bom, pacientes com câncer submetidos à cirurgia, desnutridos ou em risco de desnutrição, candidatos de cirurgia de médio ou grande porte, é recomendada a utilização de fórmulas hiperproteicas com imunonutrientes. Esses imunonutrientes são arginina, ácido graxo, ômega 3 e nucleotídeos. Bom, é recomendado por via oral ou interal na quantidade mínima de mais ou menos 500 mg por dia, no período perioperatório, iniciando de 5 a 7 dias antes da cirurgia. E o nível de evidência é moderado. Bom, para os pacientes com câncer submetidos à cirurgia, candidatos à operação de trato digestório e cirurgias de cabeça e pescoço, surgem fórmulas imunoduladoras que contribuem para a redução de taxas de complicações pós-operatórias. E recomenda-se pela administração por via oral ou enteral perioperatória, também iniciando de 5 a 7 dias antes da cirurgia, numa quantidade mínima de 500 ml a 1.000 ml por dia. E comparando a imunonutrição administrada apenas no pré-operatório, com suplemento nutricional padrão em pacientes com câncer, mostra que não há uma diferença significativa em relação às taxas de infecção das feridas operatórias, no tempo de internação hospitalar e complicações gerais do paciente. Quando comparar a imunonutrição perioperatória com a oferta de suplemento nutricional hipercalórico e hiperproteico em cirurgias coloretais, encontrou uma menor taxa de complicação infecciosa, em especial a infecção do sítio cirúrgico dos pacientes que recebem a fórmula imunomoduladora. Bom, uma meta-análise mostrou que a imunonutrição ofertada no pós-operatório de pacientes submetidos a gastrectomias teve uma queda das complicações pós-operatórias. Teve uma redução de peso e teve uma redução de tempo de internação quando comparado aos pacientes que receberam as fórmulas padrões. Bom, o grupo do ESPEN também recomenda, dentro das suas ações de combate à desnutrição causada pelo câncer, a oferta de dietas imunomoduladoras, que tem como objetivo reduzir complicações infecciosas de pacientes candidatos à cirurgia. Assim como a diretriz de paciente oncológico, é recomendado fórmulas imunomoduladoras para pacientes cirúrgicos candidatos à reseção do trato digestório alto. E, em geral, pacientes com câncer desnutrido ou em risco nutricional parecem ter menor benefício com a introdução à imunonutrição perioperatória. E benefícios relacionados a menor tempo de internação hospitalar, menor tempo de incidência de desistência de anamistose e menores complicações infecciosas em relação aos pacientes bem nutridos. Bom, recomenda-se a abreviação do jejum para pacientes oncológicos? Bom, recomenda a abreviação do tempo de jejum para 2 a 3 horas, com fórmulas contendo maltodextrina a 12,5%, com ou sem fonte nitrogenada na quantidade de 200 ml. Bom dia a todos, me chamo Guilherme Rodrigues e vamos dar início aqui, né? Se existe risco de síndrome de realimentação no paciente com câncer e quais os cuidados a serem tomados. Então, pacientes com câncer que têm a presença de desnutrição elevada, para a prevenção da síndrome, a estimativa da oferta calórica deve ser principalmente nos 3 primeiros dias, entre 15 a 25 kcal por quilo de peso, e para os casos de risco muito elevado, entre 5 a 10 kcal por quilo de peso, acompanhado da monitorização diária, né, de fósforo, magnésio e potássio. E precisamos entender também que a síndrome de realimentação ela é caracterizada por um distúrbio metabólico de fluidos e eletrolitos que surgem em decorrência da reintrodução alimentar, né? Onde vai resultar em uma alteração do estado catabólico para um estado anabólico após um período prolongado de privação alimentar ou até mesmo de desnutrição grave.
E seguindo aqui o diagnóstico, né, da síndrome, ela se baseia na redução sérica de fósforo, potássio e magnésio, podendo estar associada ao desequilíbrio de sódio e fluidos, alterações no metabolismo de glicose, proteína, gordura e até mesmo na deficiência de tiamina. Também temos os parâmetros importantes, né, para avaliar os pacientes com câncer que estão em risco de síndrome de realimentação, que é observar, né, tipo, a quantidade de peso, de perda de peso, o IMC, corpo inicial, né, o tempo de privação alimentar e também a queda dos níveis sericos de fósforo, potássio e magnésio. Para a prevenção da síndrome de realimentação, é iniciada com uma oferta calórica reduzida a menos de 50%. Essa oferta calórica deve ser ofertada de forma lenta e progressiva para evitar a ocorrência da síndrome. E para os pacientes classificados em risco muito elevado, que englobam com a perda, né, de 20% do peso corporal, ou que apresentam IMC abaixo de 14 kg, ou ainda os que estão mais de 20 dias em jejum, a oferta inicial não deve exceder de 5 a 10 kcal por quilo de peso nos 3 primeiros dias, e em seguida o aumento necessita ser gradativo, né, ao longo de 4 a 7 dias até que as necessidades nutricionais sejam alcançadas. E antes e durante a terapia nutricional, é adequado fornecer tiamina em doses diárias de 200 e 300 mg, como reposição de fósforo, de 0 a 3 a 0,6 de milimol, né, por quilo. O potássio de 2 a 4 milimol por quilo também. E magnésio de 0,2 a 0,4 milimol por quilo. Eu vou falar um pouco sobre a terapia nutricional em situação especial 1. Pacientes com câncer e sarcopenia têm uma estratégia nutricional baseada em uma dieta hiperproteica fracionada de forma que possa ofertar de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Pacientes nessas condições têm uma perda muscular bem considerável, e essa é uma das características de desnutrição associada ao câncer, que pode vir acompanhado de perda de gordura ou não. Por razão da depressão proteica, todos os pacientes devem ser avaliados regularmente e as necessidades nutricionais individuais devem ser alcançadas por meio de intervenções nutricionais, desde o aconselhamento nutricional até a nutrição parenteral, se for o caso do paciente. Para pacientes oncológicos e sarcopênicos, é recomendado a ingestão proteica de 1,2 a 1,5 grama por quilo ao dia. Em indivíduos com função renal normal, a dose de 2 gramas de proteína por quilo ao dia é segura. Suplementos hiperproteicos podem ser usados para complementar as necessidades proteicas desse paciente. E, além disso, a prática de exercícios físicos podem ser encorajada, pois a síntese de proteínas musculares podem ser potencializada pela prática desses exercícios. Já na caquexia, a conduta nutricional é baseada em uma dieta hipercalórica e hiperproteica, na tentativa de estabilizar ou recuperar o estado nutricional do paciente. E é recomendada a ingestão de 30 a 35 quilocalorias por quilo ao dia, sempre como meta individualizada. E é recomendado o aporte proteico entre 1,2
a 2 gramas de proteína por quilo ao dia para o controle do catabolismo. Isso é considerando a condição do paciente, se ele é idoso, se está gravemente desnutrido, se é obeso, se passou por uma cirurgia, entre outros. O ômega 3, na dose de 2 gramas por dia, pode ser recomendado para estabilizar ou melhorar o apetite, a ingestão alimentar, a massa magra e peso corporal. Quais as recomendações nutricionais e estratégicas no paciente com câncer e com obesidade? Em pacientes com câncer, a obesidade, o tratamento antineoplástico, a perda de peso deve ser indicada com cautela. Para promover a perda de peso gradual e melhorar o perfil metabólico, recomenda-se a restrição energética associada aos hábitos alimentares saudáveis, com nível de evidência muito baixo. A obesidade é reconhecidamente um fator de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer e está associado com o pior prognóstico. Ativas numerosas e oncogênicas que promovem a sobrevivência, proliferação e o metabolismo de células tumorais. Nesse sentido, é fundamental minimizar seu impacto no tratamento do paciente com câncer. A perda de peso controlada pode melhorar a performance funcional, os desfechos e a qualidade de vida. A restrição energética é a intervenção mais óbvia e efetiva para induzir a perda de peso. Entretanto, sua indicação pode levar à redução de massa de gordura, com efeito colateral imprevisível e indesejável. A obesidade sarcopênica, que é a perda conjunta de massa muscular. Por isso, a avaliação da composição corporal e a atenção ao paciente com obesidade sarcopênica deve ser prioridade no planejamento do cuidado nutricional, principalmente em pacientes idosos. Segundo recomendações do Congresso Nacional de Nutrição Oncológicas, as necessidades do paciente com câncer e obesidade em tratamento clínico devem ser entre 20 e 25 calorias por dia. Em pacientes idosos, obesos e com câncer, dieta para a promoção de perda de peso deve ser evitada devido ao grande risco da obesidade sarcopênica e à piora funcional nestes pacientes. O objetivo seria uma perda de peso gradual e melhora no perfil metabólico, sempre combinada a exercícios físicos para a preservação da massa muscular. Sugere-se considerar peso ideal do IMC de 25 kg para pacientes com idade maior que 60 anos e 27 para aqueles com a idade menor ou inferior a 12 anos. De 60 a 12 anos. A restrição de açúcar e a substituição de carboidratos simples, de absorção rápida por carboidratos complexos de liberação lenta, pode ser uma estratégia efetiva para o planejamento alimentar desses pacientes. A quantidade de proteína ideal para esse grupo de pacientes ainda não está bem definida em literatura. Porém, os estudos de composição corporal em pacientes com câncer evidenciam que a perda de massa muscular, associada ou não à perda de gordura, é aspecto preditor de risco de complicações pós-operatórias, toxicidade na quimioterapia, piora física durante o tratamento e mortalidade. Dessa forma, o tratamento da perda de peso durante o tratamento oncológico deve focar na manutenção da massa magra, com perda controlada de peso, evitando o desenvolvimento da obesidade sarcopênica. Bom dia, eu sou Karine Dias e vou falar sobre a terapia nutricional 2. Qual é o objetivo da terapia nutricional no paciente com câncer crítico? Bom, o objetivo ele é minimizar esses efeitos da resposta inflamatória aguda e também da desnutrição. E assim a gente acaba reduzindo, a ocorrência de interrupções na terapia e também tem uma melhora significativa na qualidade de vida. Devido assim a uma falta de recomendação específica para esses pacientes oncológicos, utilizam-se fórmulas que devem ser entre 1,5 e 2 kg por dia, visando sempre minimizar os efeitos da inflamação e também da perda de massa muscular. Existe alguma particularidade quanto à utilização de nutrientes específicos no paciente com câncer crítico? Então, não existem dados suficientes para indicar o uso da glutamina e em pacientes com falência orgânica múltipla, falência renal, falência hepática ou instabilidade hemodinâmica,
o uso de glutamina está contraindicado. Em uma meta-análise que avaliou a suplementação de óleo de peixe na nutrição enteral de pacientes graves, não encontrou benefício na mortalidade e nos desfechos clínicos. Quando associar outras vias alternativas de nutrição? Se a ingestão oral não for possível, o início da nutrição enteral deve ser precoce, que é dentro de 48 horas. E se a via oral for insuficiente, que é menos de 60% das necessidades nutricionais, deve ser do 3º ao 7º dia. Aí a nutrição enteral deve ser instituída. Em caso de contraindicações para alimentação de via oral e enteral, a nutrição parenteral deve ser iniciada após o 3º dia em pacientes de alto risco nutricional e no 7º dia naqueles sem ou com baixo risco. Mas o uso da nutrição parenteral precoce, que é nos 3 primeiros dias, só é recomendada naqueles pacientes críticos e também gravemente desnutridos, ou com alto risco nutricional, que não pode ser alimentado pela via entérica ou de forma eficiente na primeira semana. Quando associar outras vias